Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar você da sua casa, você que tem nos visto através desse canal de televisão. Que bom poder entrar na sua casa e ministrar uma palavra de fé, de ensinamento ao seu coração. Nesse dia de hoje nós estaremos meditando sobre o Salmo 1. É o início da palavra de Deus, é o início do livro de Salmos. E a palavra, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos corrigir, mas ela vem também para abrir os nossos olhos, e ela é como uma lâmpada para os nossos pés. O Salmo 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às águas correntes, e dá fruto no tempo apropriado, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele realiza, que diz a palavra? Tudo quanto ele realiza, prospera. Eu nunca vi ninguém criar uma empresa e querer que a sua empresa dê errado. Estou criando uma empresa, mas não quero que ela dê certo. Eu nunca vi ninguém fazer um empreendimento e desejar que o seu empreendimento não seja bem sucedido. Eu nunca vi ninguém querer que a sua família não seja abençoada. Claro que nós queremos que tudo vá bem em nossas vidas. Claro que não é o desejo de Deus que nós estejamos fracassando. Pelo contrário, o desejo do coração de Deus é exatamente que nós estejamos prosperando em todas as coisas. Por isso que o Salmo 1, ele é chave, ele vem nos dar um ensinamento, e um ensinamento poderoso. O Salmo 1, queridos, ele tem o mesmo propósito de uma semente. O propósito de uma semente é que ela venha a se multiplicar. Deus quer que nós estejamos nos multiplicando, ou fazendo multiplicar tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos. Então esse Salmo 1, ele tem o objetivo de trazer uma transformação profunda na sua vida, na vida da sua família, na vida da cidade em que você reside. Esse é o propósito. Eu estou dizendo que quando nós ouvimos a palavra, quando nós recebemos a palavra, quando nós deixamos essa palavra entrar no nosso coração, ela é uma semente, e essa semente, ela tem o propósito de nos abençoar poderosamente, e isso é muito bom. Sermos abençoados pelas mãos de Deus é algo muito bom. E nós perguntamos por que milhares e milhões de pessoas falharam, fracassaram? Por que as coisas não deram certo? Por que as coisas não funcionaram? Diz aqui a palavra que bem-aventurado, ou que abençoado, aquele que não, o que diz a palavra, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, é abençoado aquele que não vai pelos conselhos de alguém que não teme ao Senhor, ou conselho de alguém que não é disciplinado. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos daquele que não tem domínio próprio, daquele que não teme a Deus. Então a pessoa que não segue esses conselhos se torna abençoado. Diz mais a palavra, que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não seguem as coisas do Senhor, daqueles que não têm princípios de vida nem para si, nem para os demais.
Porque todos os dias nós ouvimos alguns conselhos, não é verdade? Mas nem todos os conselhos nós podemos ouvir, porque nem todos os conselhos estão alinhados com a palavra de Deus. Nem todos os conselhos são de pessoas que realmente temem ao Senhor e que estão seguindo o desejo do coração de Deus. Quantas pessoas são autossuficientes? Acham que é pela força do seu braço, ou que é pela sua própria estultícia. Quantas pessoas não conseguem enxergar os seus próprios erros e às vezes também não querem uma mudança. Essas pessoas, diz as Escrituras, que elas são consideradas ímpias. Não querem mudança, não querem transformação, não querem fazer a vontade do Senhor. E quem ouve os conselhos de tais pessoas começa a andar por caminhos tortuosos e certamente não prosperará. Outros se assentam à roda de pessoas, ou se assenta à mesa de pessoas que na verdade não tem nenhum compromisso com Deus. E qual problema tem? Que problema tem em me assentar na mesa de pessoas que não têm compromisso ou que não temem ao Senhor? O problema é quando nós nos assentamos e somos influenciados por essas pessoas. Ao invés de influenciarmos, somos influenciados. Ao invés de crescermos, estamos diminuindo. Ao invés de melhorarmos, estamos piorando, porque nos assentamos e nos acabamos influenciados por situações, por conversas que na verdade não são os desejos de Deus. E todos os dias nós somos tentados. Em muitos momentos do dia passamos por fragilidades. E quantas vezes lá no trabalho você é aconselhado a percorrer um caminho mais curto. Você é aconselhado a fazer algo que não é ético, que não é correto, que não é sério, e você acaba se deixando levar pela conversa de alguém, e as pessoas dizem: não, mas é normal, faça desse jeito. E às vezes nós somos pegos em coisas tão pequenas, não é verdade? Às vezes levamos para casa a caneta que não nos pertence. Às vezes, passando pela rua, acabamos jogando uma bucha de papel, uma folha de papel no chão onde não deveríamos jogar. E essas são pequenas coisas, mas tem coisas maiores que acabam nos acompanhando. E isso nos leva a situações complicadas. E diz aqui a palavra que não deve ser esse o nosso prazer. O nosso prazer antes deve ser a lei do Senhor, e meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. O que significa? Significa que eu preciso ter o conhecimento daquilo que o Senhor me ensina. Significa que eu preciso me apegar, que eu preciso me avaliar. E quando eu medito na lei do Senhor, quando eu medito na palavra do Senhor, quando eu me alimento da palavra do Senhor, certamente as minhas decisões serão acertadas. O que eu fizer será melhor. Por quê? Porque eu estou alimentado, eu estou alicerçado por aquilo que o Senhor me ensina. Diz aqui a palavra: antes a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No verso de número 3, diz assim: este será, ou melhor, diz assim: este é, não é será, este é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas.
Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela cresce frondosa. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela se fortalece, ela é viçosa, ela é bonita, ela é mais verde, porque ela se alimenta daquele ribeiro de água todos os dias. Diz aqui a palavra que aquele que se afasta dos maus caminhos, aquele que não busca fazer coisas erradas, diz aqui a palavra que esse acaba se alimentando do ribeiro de águas. Nós temos um ribeiro poderoso, que é a palavra de Deus. Alguém que está firmado, alguém que está plantado junto ao ribeiro de águas, diz aqui, esse dá fruto no tempo apropriado. Não é que dá fruto antes da hora. Fruto antes da hora não é bom. Fruto antes da hora não produz um sabor genuíno, um sabor, não, ele deu fruto antes da hora. É tão ruim quando algumas pessoas começam a dar alguns frutos antes da hora. É como uma árvore que produz o fruto, mas foi antes da hora. Aquele fruto não presta, aquele fruto ele é deficiente, ele não tem o sabor. Mas diz aqui a palavra que aquele que se apega às leis do Senhor, esse dá o fruto na estação própria, no tempo próprio, e as suas folhas não caem. As suas folhas não caem. E diz mais a palavra, e tudo que ele fizer, prosperará. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Que tudo que você fizer, você prospere. Será que você tem fé o suficiente de crer nessa palavra? Que tudo que você colocar as mãos, Deus quer que prospere. Tudo que você fizer, vai prosperar. Existe uma regra. A regra é o que está escrito nos primeiros versículos. A regra é exatamente se apegar naquilo que Deus está nos ensinando. Amados, entenda uma coisa, por favor. Por favor, tudo que nós recebemos das mãos de Deus, tudo que nós recebemos dos céus, tudo aquilo que Deus nos abençoa, é o resultado de algo que nós semeamos. Eu não sei se eu fui claro no que eu disse. Tudo que você recebe das mãos de Deus, tudo que você recebe dos céus, é o resultado de algo que você plantou onde? Aqui na terra. De algo que você fez na terra. A palavra nos ensina que de Deus não se zomba, porque tudo que aquilo que o homem fizer, isso ele colherá. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 19, diz que tudo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Você pode lançar uma semente na terra, o que é que vai acontecer? Você vai receber algo das mãos do Senhor. Entenda isso. Se você quer uma colheita medíocre, é só lançar uma semente de mediocridade no chão. Se você quer viver uma vida abundante, ousada, aprenda a semear sementes boas no solo, porque aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Tudo que nós semeamos, nós haveremos de colher. Por quê? Porque a sua vida, ela obedece à ação daquilo que você semeou. Uma pessoa que fuma durante a sua vida inteira, ela vai colher um câncer de pulmão. Uma pessoa que vive uma vida desregrada, ela certamente vai colher os frutos daquilo que ela semeou. Assim como uma pessoa que vive de forma saudável, que semeia sementes saudáveis, certamente ela vai colher. Também é assim em todas as áreas da sua vida. Entenda isso, por favor. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim: não tenho colhido boas sementes. O que você está vivendo hoje é o resultado das sementes que você lançou há um tempo atrás. Talvez não seja uma boa colheita. Talvez você não tenha lançado boas sementes. Mas você pode decidir a começar
lançar boas sementes no solo. Você vai colher ainda alguns frutos das coisas velhas. Você vai colher ainda alguns frutos do passado. Mas quando você começa a lançar boas sementes ao solo da sua vida, vai chegar um momento em que você vai colher bons frutos. Por isso que a palavra diz assim: não são assim os ímpios, ou seja, não são assim aqueles que obedecem à palavra de Deus, não são assim aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor. Porque se você se assenta na roda dos escarnecedores, se você vai pelo conselho errado de muitas pessoas, você na verdade vai estar freando a sua prosperidade. E você não pode frear a sua prosperidade. Você não pode barrar aquilo que Deus tem para você. Pelo contrário, nós precisamos aprender a desatar, a desamarrar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Como é que nós fazemos? Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós seguimos a palavra de Deus. Por isso, qual é a atitude? O que é que nós precisamos fazer? Deixar algumas atitudes, deixar alguns conselhos, deixar de nos assentarmos em algumas rodas e nos apegarmos à lei do Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Não se anda em dois cavalos. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como andar pelo conselho dos ímpios e ao mesmo tempo me assentar na congregação dos justos. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Não tem meia história, não tem meia conversa. Não dá para fazer pela metade. Por isso que a palavra do Senhor nos leva a darmos um passo. A palavra do Senhor nos leva a tomarmos uma decisão. A palavra do Senhor nos leva a escolhermos o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo. Queridos, existe a história de um homem. Essa história é maravilhosa. Ela está no caderno de Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis 39, verso de número 23. A palavra diz assim: o carcereiro-chefe, essa história é a história de José. Diz assim: o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. José, aquele rapaz que fora vendido como escravo. José, aquele rapaz que foi preso injustamente. José, aquele que foi excluído pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos. Mas José decidiu permanecer na presença do Senhor. José seguiu o mesmo princípio que nos ensina o Salmo 1. Diz aqui a palavra que tudo estava bem sob a sua administração. Isso porque o Senhor estava com José. O Senhor estava com José porque José também estava com o Senhor. Porque José fez uma opção em servir ao Senhor. Porque José quis seguir ao Senhor. Por isso José não quis cair nos laços da esposa de Potifar. Por isso que José poderia ter debandado, poderia ter dito assim: eu acho que Deus me esqueceu, porque ele passou muitos anos na prisão. Mas ele decidiu permanecer na presença do Senhor. E diz aqui a palavra: porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que ele realizava. Imagine você na sua empresa, tudo que você fizer vai ter bom êxito, porque o Senhor está do seu lado. Imagine você lá na sua escola, tudo que você fizer será bem sucedido, porque o Senhor está do seu lado. Imagine você num novo empreendimento, Deus estará do seu lado, abençoando, porque você não está buscando atalhos.
Você não está seguindo aquilo que não deve, mas você está seguindo exatamente aquilo que Deus tem colocado, nos ensinado, através da palavra dEle. Como é que nós sabemos? Porque nós meditamos de dia e de noite naquilo que Deus tem nos ensinado. Será que você pode dizer amém? Será que você ouviu realmente essa palavra? Será que você recebeu essa palavra no seu coração? Então eu quero convidar você, do jeito que você está, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi ensinada nesse lugar. Por isso, ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra tem um propósito e ela não vai voltar vazia. Antes ela estará cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos abertos. Muito obrigado pelo coração que é terra fértil e está recebendo essa semente. Senhor, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo próspero, nós somos um povo, Senhor, que tem obedecido às Tuas leis. Por isso, Senhor, que a Tua palavra venha se consolidar em cada coração. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Se você recebeu a palavra, dê um forte aplauso ao Senhor.